Pai do céu, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor concedeu. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que cuida de nós. Mas também, Senhor, queremos colocar em Tuas mãos aqueles, Pai, que têm passado por enfermidades, aqueles que não estão tão bem, e queremos, Pai, te pedir que o Senhor cure a essas pessoas. Ajuda também, Pai, para que nós possamos continuar com foco, Pai, de levar o Evangelho a mais e mais pessoas. Transforma o nosso coração. Também, Pai, vamos abrir, ler e estudar a Tua Palavra. Que nesse momento, Pai, o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Possamos entender, mas não somente entender, mas buscar praticar o que o Senhor vai falar ao nosso coração. É isso que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia, feliz sábado a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez na casa de Deus. Sejam bem-vindos nossos irmãos, nossos amigos que vieram. É um prazer terlos acá. E, bueno, espero falar um pouquinho, não tão rápido assim, pero um pouquinho mais devagar para que vocês entendam. Pero também sejam bem-vindos e que a graça do Senhor esteja com vocês. Vamos falar hoje, um pouco, estudar um outro aspecto do Natal. Nós estamos numa semana, numa série de temas, falando sobre como o nascimento de Jesus trouxe paz na terra. E nós já abordamos alguns temas específicos, alguns momentos, e hoje nós vamos analisar um pouco sobre como aquilo que aconteceu no passado impactou a vida de pessoas que viveram distantes, que não faziam parte do povo judeu, mas eles entenderam através de uma estrela, como nosso amigo Agnes falou aqui no começo, dando um spoiler da apresentação, como essa estrela foi importante nesse processo. Eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo aqui na tela, Mateus, capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Talvez você conheça um pouquinho dessa história. Nós tivemos aqui um breve resumo no momento das crianças. Mas essa história que se conta dos magos do Oriente que vieram a Jesus, muitas vezes a gente busca contar essa história, mas a gente esquece de alguns detalhes interessantes, e eu quero ressaltar isso. Jesus aqui, ele já havia nascido. Há 2 semanas atrás, a gente leu um pouquinho de como é o relato de Jesus, descrito pelo evangelista por Lucas. E ali você tem os pastores que recebem essa notícia, anjos aparecem e eles visitam a Jesus. Há uma série de eventos que acontecem depois. Jesus é circuncidado, ele é apresentado ao templo, e depois, ali provavelmente cerca de 40 dias de vida, um recém-nascido, esse episódio provavelmente ele acontece. Imagina uma cidade pequena, não
talvez uma Berry Springs aí da vida, aí do passado. Você chega nessa cidade, pessoas importantes. E essas pessoas, elas são descritas aqui como magos do Oriente. E a gente vai se focar um pouco nesse aspecto dos magos, mas quando a gente escuta essa palavra mago, a gente pensa, talvez eles trabalhavam, estudavam, viviam a vida fazendo magias e coisas assim nesse sentido. Mas a palavra ali para mago, ela representa alguém que, na verdade, era um conhecedor da natureza. Uma pessoa que estudava muito, lia bastante, não só fazia experimentos ali, analisavam. E essas pessoas, elas entendiam bastante da natureza. A gente poderia chamar eles de filósofos. Então, eram pessoas bem educadas. E foram essas pessoas que viram esse objeto diferente no céu, decidiram deixar a sua casa, as suas posses, o que eles faziam, e seguir essa estrela. E é interessante notar o que o verso 2 fala, lá em Mateus, capítulo 2, verso 2, diz que eles, deixa eu ver aqui, não sei se vocês conseguem notar, mas aqui diz que eles viram a sua estrela no Oriente. O verso 2, ele identifica que os magos, eles sabiam que tipo de estrela era essa. Quando eles estão ali falando, dizendo para as pessoas, olha, a gente viu uma estrela, mas não é uma estrela. É a estrela que representava exatamente o rei dos judeus. E é interessante notar isso, porque o contexto da época nos mostra que a Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, já estava disponível em grego, que era a língua franca daquela época, e diversas profecias indicavam que o Messias iria nascer por volta daquela época. O livro de Daniel fala isso. Mas também há uma outra profecia, e eu quero ler com vocês, que está lá em Números, capítulo 24, os versos 15 a 17, que diz assim: Então pronunciou este oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. E continua dizendo: eu o vejo, mas não agora, eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Talvez essa expressão ali, que uma estrela iria surgir de Jacó, talvez tenha chamado a atenção daqueles magos, daquelas pessoas. E mais interessante notar é que essa relação de uma estrela surgir e a conexão com um governante, uma pessoa de poder, uma pessoa que tem um cetro na sua mão, é uma das primeiras indicações do que seria o Messias. Quem seria o Messias? E isso acontece lá no livro de Gênesis, quando nós observamos Gênesis, capítulo 49, versículo 10, que diz assim, onde está o slide? Diz assim: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Mas qual o contexto de tudo isso? Gênesis 49 mostra o final da vida de Jacó. E ao abençoar os seus filhos, um dos seus filhos, Jacó, ele fala de que viria alguém, que o cetro de governo
símbolo de um rei poderoso, viria pronto para ele. Mas a pessoa que fala sobre isso, que a gente leu aqui em Números, foi o profeta Balaão. E Balaão, ele foi uma pessoa que não era judeu, mas entendia um pouco. E Deus se revelava ali, se revelou por um tempo com ele. E durante este processo, Balaão ali fala que próximo da vinda desse governante, desse Messias, do rei, haveria um sinal no céu, uma estrela. E quando a gente olha a localização onde provavelmente Balaão viveu, a cidade de Petor, essa região, ela é justamente, ela se situa em parte da região onde os judeus nessa época entendiam que era o Oriente. Hoje, quando a gente fala Oriente, a gente pensa o Oriente Médio, ou a China, ou essa região mais a leste. Mas naquele momento específico, eles entendiam que toda essa região ali, que está nessa elipse aí, nessa forma geométrica, corresponde a essa região. Então, muito provavelmente, essas pessoas, analisando esses textos sagrados, analisando essas tradições, eles tenham entendido, opa, aconteceu alguma coisa, talvez realmente esse Messias, esse rei, que essas escrituras, esses textos sagrados falam, realmente isso tem acontecido. E eles se envolvem com isso, e é por isso que essa estrela, ela é importante. Porque os magos falam no verso 2 aqui, que essa estrela foi a guia. E quando eles chegam em Jerusalém, que eles falam com o rei da época, o rei Herodes, o rei aparentemente não sabia dessa estrela. E ali há aquele burburinho, e depois eles são guiados à cidade de Belém. E essa estrela, novamente, indica o caminho para eles. Eu estou enfatizando bastante essa expressão, a estrela, a estrela, a estrela. Porque muitas vezes, quando lemos esse relato, enfatizamos os presentes. Mas Natal não é só presente. O texto continua falando sobre essa estrela e onde seria o nascimento do Messias. E pesquisando um pouco, se você olha nesses 2000 anos de história cristã, diversas tentativas foram feitas para identificar o que seria essa estrela. A gente tem aqui nessa imagem, ali feita por volta do século XIII, onde nessa pintura você tem a estrelinha ali em cima, acima desse estábulo ali. Mas no século, por exemplo, nessa pintura do século XIX, essa estrela é portrayed, como é mostrada, é revelada, é indicada de uma forma diferente. Como se fosse um anjo ali segurando alguma coisa brilhante no céu. Mas o que é isso? Será que isso é algo que acontece apenas na comunidade cristã ao longo do tempo? E pesquisando sobre isso, eu descobri que em 2014, houve um colóquio, houve um evento na Universidade de Groningen, nos Países Baixos. E eles passaram 2 dias nesse colóquio, celebrando os 400 anos da universidade, mas ao invés de falar de qualquer outro tema da astronomia, eles decidiram falar sobre a estrela de Belém. Existe algum indicativo na astronomia sobre esse objeto? Quais as ideias por detrás? E eles publicaram depois um livro e com todos o resumo das ideias apresentadas ali. E eu quero explorar nesses alguns minutos que temos, algumas ideias que você, ao pesquisar, ao conversar com alguém, possa se deparar sobre a estrela de Belém. E
afinal, o que pode ser realmente esse objeto? Já que foi tão importante para essas pessoas no passado. A primeira ideia para a estrela de Belém é que essa estrela fosse um planeta, o planeta Vênus. Então, quando a gente olha no céu, normalmente antes do nascer do sol ou depois do pôr do sol, a gente enxerga, dependendo da época do ano, essa estrela, que no Brasil a gente chama de estrela vespertina, ou a estrela da manhã, mas é o planeta Vênus. Só que há um problema aqui, porque o movimento dessa estrela é conhecido. Então, não poderia ser essa estrela de Belém, realmente, porque essas pessoas que estudavam a natureza conheceriam e saberiam. Não, essa é uma coisa conhecida, mas foi uma possibilidade. Outro é dizer que a estrela de Belém foi um cometa. E Saulo, e o que é um cometa? Um cometa, como vocês podem ver aqui nessa imagem, é um objeto astronômico, é uma rocha espacial, onde você tem rochas, você tem gelo, e esse objeto, ele tem uma órbita que, quando se aproxima do Sol, você tem toda essa figura que aparece, você tem essa cauda, e os cometas, eles, dependendo dos cometas, eles demoram, eles têm um ciclo, eles têm um período de tempo que eles orbitam o Sol. Então, de tempos em tempos, é possível observar esse cometa. E, aliás, esse foi um cometa mais recente, assim, de grande luminosidade, que a gente pôde enxergar, inclusive durante a pandemia. Mas isso aqui, essa figura que eu mostrei, ela foi produzida no século XIII, porque esse camarada que fez, esse pintor, em 1301, ele viu o cometa Halley. E ele imaginou, bem, talvez essa tenha sido a estrela de Belém. Só que há um problema com isso, porque quando nós vamos nos registros astronômicos e tentamos observar qual seria a data ali provável onde Jesus tenha nascido e que esse cometa ou outro cometa tenha passado, a gente não encontra nenhuma proximidade. Então, apesar de você encontrar imagens sobre isso, pinturas sobre isso, talvez realmente não seja um bom indicativo do que foi essa estrela de Belém. Outros pensam que foi uma supernova. O que é uma supernova? Uma supernova, aparentemente, é uma estrela nova que apareceu no céu. E aqui a gente tem a mais recente, que aconteceu em 1987. Imagine você estar olhando o céu num dia, e antes você tem aquilo, e depois você tem uma grande estrela que aparece. Mas isso não só aparece uma vez, assim, e desaparece na outra noite. Esse objeto fica no céu por 60, 70 dias. Há relatos de que durante o século XVI, foram observados supernovas que demoraram 70 dias, inclusive era possível enxergar durante o dia, não só durante a noite. Então, esse objeto no céu chamava atenção. Talvez pode ser uma explicação para essa estrela de Belém. Só que as supernovas, elas não se movem, elas são estrelas. E do conhecimento que nós temos atualmente em astronomia, isso acontece quando uma estrela, ela explode. E ainda há um problema, porque depois de um tempo, então, essa foi uma supernova que aconteceu em 1987, só que quando a gente enxerga hoje, na mesma região do céu, a gente enxerga esse padrão, essa coisinha bonitinha, que a gente chama de remanescente. Talvez ali tenha um tipo de estrela, como uma estrela de nêutrons, ou algum outro tipo de objeto astronômico. Mas quando nós buscamos no céu, e também nos registros, a gente não encontra objetos que tenham possivelmente acontecido durante o que a gente espera para o nascimento de Jesus.
Outros pensam que seria uma conjunção planetária, onde 2 planetas estavam distantes, aparentemente no céu, depois se juntaram, como você pode ver aqui nessa imagem, Júpiter e Saturno, e depois eles se separaram. Mas aí a gente tem um problema. Aqui a gente tem um outro exemplo de conjunção planetária também. Aqui no caso com 3 objetos, a Lua, Júpiter e Mercúrio. Mas há um problema aqui porque aquelas pessoas, elas conheciam o céu. E aliás, o texto bíblico fala que eles viram a sua estrela. Eles viram uma estrela só. Eles entendiam o que aconteciam ali. Então, talvez essa não possa ser a solução para esse enigma do que seria essa estrela de Belém. Outra possibilidade, e essa que foi a mais recente delas e que foi propagada nesse congresso, nesse colóquio que aconteceu, foi de que seria a astrologia. E falar de astrologia para um cientista é um pouco avesso, é um pouco estranho, mas essa é a posição, essa é a ideia mais recente que se tem no momento, e foi propagada por esse camarada que escreveu esse livro, The Star of Bethlehem, The Legacy of the Magi. E a gente vê nesse livro, Michael Mornar, aqui a gente tem, eu não entendo muito bem como funciona isso, mas você tem ali nessa imagem o que eles indicam e que eles dizem assim, bem, o texto bíblico fala que os magos, eles viram a estrela no Oriente. Então, eles interpretam essa expressão como tendo um significado astrológico, e a partir desse significado, eles buscam alguma conjunção, algum objeto astronômico, e aí eles dizem, bem, está certo ali, está aproximadamente nessa data onde Jesus teria nascido, então, provavelmente foi isso que os magos interpretaram, e foi por isso que eles foram até Belém. Só que a gente entra num problema aqui, porque o texto bíblico, ele não foi escrito como um texto científico, um livro de ciência, um livro de física, de astronomia, mas também ele não foi escrito como um texto astrológico. Até mesmo os judeus, nessa época, não faziam uso de astrologia, como outros povos faziam e eram guiados pelos deuses. Então, a gente tem um problema aqui. Mas algumas pessoas vão mais além e dizem assim, bem, essa estrela de Belém, ela não existiu. A gente está perdendo tempo falando disso. E esse livro aqui, ele foi publicado em 2013, e fala justamente disso, e a pessoa dá alguns argumentos, e ele diz assim, bem, historiadores não falam disso. Isso não acontece. Se fosse um evento tão importante, foi tão necessário na história, então eles deveriam ter falado. Só que, pesquisando sobre isso, eu achei interessante que houve uma professora da Louisiana State University, ela escreveu um comentário sobre isso, e essa professora, ela diz assim, não, você está errado, não é assim que funciona. Seus argumentos são falhos por conta disso, disso, disso. E não é uma coisa de ser cristão, ou não ser cristão, ou não entender a relação da ciência. Sim, na academia, na astronomia, existem pessoas que entendem que, ok, a estrela de Belém não aconteceu. Mas existem pessoas que acreditam sim, aconteceu. Talvez não como nós acreditamos, mas sim, foi um evento real que aconteceu ali. Mas a minha posição, a minha ideia, analisando e pesquisando tudo isso, é de que esse evento, essa estrela, ela foi um evento sobrenatural. Quando analisamos todo o relato do nascimento de Jesus, uma mulher que dá à luz sem ter tido relações sexuais, sonhos que
ali o esposo dela tem, um anjo de Deus aparece, um anjo aparece para os pastores dizendo que Jesus nasceu, profecias que são cumpridas. Será se somente a estrela foi uma coisa da natureza? Quando o indivíduo ele vai fazer a análise de todas essas possibilidades, eles tentam desbancar uma e outra. E no meio dessa confusão toda, eles dizem, não, a minha ideia é a coerente. Mas eles colocam lá numa notinha de rodapé. Se nós considerarmos que esse evento não foi sobrenatural, a minha teoria está certa. Mas de antemão há uma predisposição a não entender, a não buscar compreender, a não aceitar, talvez, essa possibilidade de que esse evento realmente ele seja sobrenatural. E para mim, lendo um pouco sobre um comentário que C.S. Lewis escreve falando sobre milagres e sobre o mundo sobrenatural, ele diz que nada pode parecer extraordinário até que você tenha descoberto o que é ordinário. A crença em milagres, longe de depender da ignorância das leis da natureza, só é possível na medida em que essas leis são conhecidas. É somente porque essas pessoas, elas estudavam o céu. Foi somente porque elas entendiam como o céu funcionava, o movimento diário e anual das estrelas, que eles viram esse objeto diferente e disseram, talvez isso seja o cumprimento da profecia da Bíblia. Talvez isso realmente que Balaão, que viveu por aqui, realmente estava falando. Diferente de muitas vezes daquilo que a gente ouve falar por aí. Deus, ele usou uma estrela para guiar essas pessoas. Deus usou um objeto miraculoso, talvez anjos, talvez uma luz celestial, para guiar essas pessoas e para mostrar que a salvação ela não está restrita a um único grupo. Salvação não está baseada e não está restrita a uma etnia só. Todos são bem-vindos. Todos são aceitos diante de Deus. A Bíblia afirma que Deus é paciente para que ninguém se perca. O objetivo da mensagem de hoje é que você justamente possa pensar e refletir. Essa estrela, ela impactou tanto a vida dessas pessoas, que eles deixaram tudo o que eles tinham, conhecendo tudo o que eles tinham, as riquezas que tinham, e começaram a andar no meio do deserto, em busca do rei dos judeus. Será se nós temos esse desprendimento? Será se reconhecemos a Cristo? E, aliás, será se nós também podemos ser como essa estrela que leva outros aos pés de Cristo? Quero convidar você a orar. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra podemos entender que o Senhor usou uma estrela para guiar pessoas a Jesus, o nosso Rei. Ajuda-nos, Pai, nesse processo, a reconhecer quem Tu és, o Senhor é o nosso Rei, mas também não ficar com essa mensagem somente conosco, mas levar outras pessoas a reconhecer quem Tu és. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.